Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 827 blogs diários e minguando até 463 dias, 21 de março de 2026. Quem não assistiu os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim. 827 blogs diários já produzidos. Título: Armagedon, a batalha final, parte 27. Subtítulo: à direita do corpo, certo? Faz esses trabalhos de conscientização com esse título, com esse subtítulo que está muito, mas muito interessante. Veja o que fora dito antes, ok? Para isso eu deixo na descrição um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, abertura do subtítulo e uma referência do subtítulo, leitura corrida dos 4 últimos blogs e, por fim, a playlist do YouTube Music, certo? Faz a trabalho de conscientização pela descrição do vídeo, muito, mas muito interessante. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por você mesmo e deixe de ser esta vítima social. E para isto eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo, ok? E faz esse trabalho de conscientização pelo card do vídeo, né, uma playlist, O Diabo Assediou em Mim, muito, mas muito interessante. Eu indico muito essa playlist, faça esse trabalho de conscientização. Às vezes você não tem tempo para ver todos os 827 blogs, veja esses 40 blogs diários feitos com essa playlist, com esse título, O Diabo Assediou em Mim. E se você achar vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor do corpo. E com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida de leões. E defenderá o sistema capitalista com a força da sua mão, um peso por uma medida, e não danifica o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. O jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição, mentira, promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isto na sua consciência e com a pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual à imagem do corpo. Semelhança é igual ao fruto do corpo. A imagem fica dividido o ato emocional do corpo. A emoção determina o fruto bom e o fruto ruim. Quando for o fruto ruim, é igual imagem. Esta imagem vai representar uma desigualdade do estado emocional do corpo, determinando ser maior ou menor, por sexo e dinheiro. Toda semelhança do corpo cai no poder público. Toda semelhança que cair no poder público, toda semelhança que cair no poder público é fruto do corpo. E é
e é isto que determina os cosmos e as energias dos corpos. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também serão determinados nos reinos dos mortos. Os reinos dos mortos é uma imitação do reino de Deus, e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Vamos lá fazer a expressão livre deste contexto e fazer a leitura corrida, vamos fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre, de tudo que a gente possa entender deste contexto particularmente. A expressão livre, ela explica essa nossa Bíblia significativa como 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos da espiritualidade de Deus nessa Bíblia significativa. Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que tem dentro da sociedade. Muito produtivo fica, muito incrível fica essas expressões livres. Não deixe de estar acompanhando esses tipos de expressões que tem dentro desse canal do YouTube, dentro deste blog diário, certo? E entendendo as particularidades de cada coisa. Não deixe de estar acompanhando, faça o trabalho pela descrição do vídeo, é muito produtivo. Faça esse trabalho de conscientização para que você deixe de ser essa vítima social. Vamos lá, então, fazer a leitura deste contexto e vamos fazer a expressão livre. A prisão do mau fruto é uma ideologia explicada no corpo emocional diretamente. Esta prisão explica a sabedoria do corpo. Existem 2 tipos de sabedoria. A primeira vai explicar a sabedoria da vida. Esta sabedoria explica o dom espiritual do estado consciente do corpo, e é com esta sabedoria que os grandes astros se movimentam. O segundo vai explicar a sabedoria do corpo. A sabedoria do corpo vai explicar o fruto diretamente. Eu, particularmente, entendo que a sabedoria do corpo é apenas um mediador do estado consciente da vida e do estado consciente do fruto, e não me permito conhecer prisão, e sim um equilíbrio emocional do corpo. Isto explica que o bem e o mal é determinado por esta emoção diretamente, pelo sentimento aplicado no corpo. E com isto, eu posso converter o bem em mal e o mal em bem. Tudo depende do ponto de vista ou até mesmo pelo dom espiritual da vida. A prisão e quando aplicado na emoção do corpo, explica o equilíbrio entre a vida e o fruto do corpo. E quando eu tenho o equilíbrio, eu sufoco o pensamento negativo e reativo o pensamento positivo para gerar um fruto bom para outro corpo. E tudo isto será apenas uma percepção e podendo variar de acordo com o relacionamento. Ou seja, com outra palavra, em vez de eu oprimir a emoção de outro corpo, eu oprimo a mim mesmo e deixo outro corpo livre para não gerar este fruto pela emoção do corpo. Isto explica a prisão do mal, onde eu sacrifico a minha emoção e posso até dar da minha energia para suster outro corpo, porém isso depende de prática e muito conhecimento para aplicar corretamente a sabedoria do corpo, pois são coisas relativas ao tempo do relacionamento e podendo explicar várias coisas, e são estas emoções que infectam o corpo, trazendo doença e controle de coisas emocionais e contaminando a e a contaminação acontece apenas com o relacionamento corpo a corpo. O objeto, ela infecta o corpo, ela infecta o corpo. Muito interessante, né? Perfeito.
Esse contexto é muito produtivo, né. Vamos lá fazer a expressão livre depois, né, quando eu vou fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 blogs, vocês podem acompanhar. Eu vou trabalhar a minha respiração, né, às vezes eu fico aqui em pé, me gera um pouco de desconforto, mas isso é produtivo, tudo isso é bom. Mas aí, o que que acontece? Depois nós vamos fazer a leitura corrida e vocês vai pegar tudo, mas tudo isso aqui é produtivo, tudo que está escrito aqui é muito gratificante. Quando eu faço a leitura, eu já vou buscando várias coisas que tem dentro da sociedade e às vezes eu fico pensando numa coisa que, assim, que eu possa dizer, também penso em uma outra situação, né, que é delicada, mas tudo isso fica produtivo, é só para vocês entender como é que fica, né, essa ideia, né, que às vezes você gera de um desconforto, você produz alguma coisa, você dá consciência às pessoas e que muitas das vezes você só precisa de estar consistente, lutando com o seu corpo emocional, e para você passar uma mensagem, produzir isso de uma forma boa. Entenda isso. A prisão do mau fruto é uma ideologia explicando o corpo emocional diretamente. Esta prisão explica a sabedoria do corpo, né? Existem 2 tipos de sabedoria. A primeira vai explicar a sabedoria da vida. Esta sabedoria explica o dom espiritual do estado consciente do corpo, e é com esta sabedoria que os grandes astros se movimentam, né? Quando você tem uma prisão, por exemplo, hoje os grandes astros, ele têm consciência naquilo que é o reino de Deus, mas eles não manifestam. Então eles ficam nos seus corpos expressivos, negando quem ele é e negando também a sua sociedade. Então eles ficam presos, esses astros ficam presos. Pode falar caverna, né? Ficou preso, escondeu na caverna, essa vida escondeu na caverna, porque a caverna é o nosso corpo emocional, daquilo que nós faz a defesa, né? Pode representar uma tenda, né? Eu vou fazer uma tenda e eu vou habitar nessa tenda, né? A tenda representa o corpo emocional. São várias coisas significativas que representam várias coisas que a gente pode entender. A prisão, né? A prisão do mau fruto. Aqui está explicando a prisão do mau fruto é uma ideologia explicada no corpo emocional, é aplicado no corpo emocional, né? Diretamente, né? Esta prisão explica duas sabedorias. Então, dessa prisão do mau fruto, a gente vão ter um corpo expressivo bom, né? Ou um corpo expressivo ruim, certo? E geralmente ela vem pelo mau fruto. Aqui, ó, mesmo essa situação, existem essas duas possibilidades do mau fruto. Aqui está o mau fruto do sistema comunista, representando, né, toda a necessidade das pessoas, e aqui está o mau fruto, né, representando os capitalistas, né, que de uma determinada situação, esse capitalista ele vem pela esquerda do corpo, fazendo oposição com o fruto de outras pessoas. Então, a prisão do mau fruto é uma ideologia aplicada no corpo emocional, certo? Aquilo que nós entendemos da nossa emoção diretamente, certo? Essa emoção não tem uma razão da vida de Deus, não tem nada, uma consciência da vida de Deus, são coisas artificiais que nós determina pelos nossos estados emocionais. Entende? Um espírito de criação, entenda isso. A prisão do mau fruto é uma ideologia aplicada no corpo emocional diretamente. Esta prisão explica a sabedoria do corpo, né? A sabedoria do corpo. Existem dois tipos de sabedoria. A primeira vai explicar a sabedoria da vida. Então, esta que explica a sabedoria da vida, né? Esta sabedoria explica os dons espirituais e do estado consciente do corpo, né? Do estado consciente do corpo, do estado consciente da vida, certo? Esta sabedoria explica não do corpo, mas o estado consciente da vida. Esta prisão explica o estado consciente da vida, ou seja, quando você aprisiona a sua vida, você não tem um bom fruto, certo? E isso pode ser determinado tanto pelos atos conscientes, tanto também pelos atos inconscientes, certo? Mas quando a gente entende que é sabedoria, os atos conscientes, eles prisionam por querer, porque eles querem fazer um corpo expressivo, né? Por aquilo que as pessoas entendam que é a sociedade, criando coisas para a sociedade, política, sistema religioso, qualquer outras coisas que explica uma ideologia, certo? Então, existem dois tipos de sabedoria. A primeira vai explicar a sabedoria da vida,
Esta sabedoria explica o dom espiritual do estado consciente da vida, e é com esta sabedoria que os grandes astros se movimentam. Então essa é a primeira, são aquela vida oculta que está dentro de nós somos vivificados por Deus, mas eu não quero dar nada à sociedade, porque a sociedade é corrupta, é negada, então eu vou fazer ideologia, vou pegar um monte de coisa que tem aí dentro dessa Bíblia significativa, vou inventar um monte de coisa e vou falar isso com elas, aquilo que eu quero falar. Os atos inconscientes pegam a Bíblia e manipulam os atos emocionais. Os atos inconscientes pegam a Bíblia e manipulam os atos emocionais, e os atos conscientes pegam a Bíblia e fazem uma ideologia para aquilo que já tem dentro da sociedade, tudo aquilo que tem dentro da sociedade, até mesmo o comportamento. Você pode ver vários raps incríveis aí, falando sobre os comportamentos social dessa era, desse dia, tudo presente com essas expressões, fazendo essa mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa, sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, fazendo o mesmo trabalho que eu estou falando, que eu estou fazendo aqui, mas só com música, com rap, certo? Vocês podem pegar várias músicas aí dentro da sociedade, incríveis, 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 para que você possa entender que é os mesmos processos que eu estou fazendo aqui, ok? Entenda isso, mesma coisa, certo? Entenda isso. O segundo vai, então, a primeira sabedoria nós entendemos que vem pelos movimentos, pelo estado consciente da vida. Agora o segundo nós vamos entender agora. Ó, o segundo vai explicar a sabedoria do corpo. A sabedoria do corpo, né? A sabedoria do corpo vai explicar o fruto diretamente. Quando eu estou exposto, eu vou ter que dar alguma coisa para a sociedade. Vai depender de mim se isso que eu vou dar é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Vai depender de mim se isso que eu dou é uma consciência vivificada por Deus ou se é daquilo que já tem dentro da sociedade ou se é daquilo que eu quero para mim. For um ato inconsciente, ele vai manipular as emoções para ter alguma coisa sobre os atos emocionais de outras pessoas, escravizando outras pessoas. Entenda isso, os atos inconscientes fazem isso. Então vamos lá. A segunda vai explicar a sabedoria do corpo. A sabedoria do corpo vai explicar o fruto diretamente. Agora eu fiz um questionamento sobre esta prisão. Existe uma passagem na Bíblia significativa que eles falam prisão de Satanás. Eu acho que tem essa expressão. Então eu peguei essa expressão e comecei a criar uma outra ideologia sobre isso, certo? Deixando as nossas consciências flexionadas, porque existem várias possibilidades. Aqui eu só quero demonstrar um ponto sobre como é que a gente domina os nossos corpos emocionais sem aprisionar o mal dentro de nós, sem aprisionar o mal dentro de nós. Nós somos limpos, nós não devemos aprisionar o mal dentro de nós. Nós precisamos de ter o estado consciente para a gente não cometer injúria com nossos irmãos e que isso vai trazer prejuízo para nós, certo? Entenda isso. Então, o segundo vai explicar a sabedoria do corpo. A sabedoria do corpo é apenas um mediador, né? Vamos lá. A segunda vai explicar a sabedoria do corpo. A sabedoria do corpo vai explicar o fruto diretamente. Eu, particularmente, entendo que a sabedoria do corpo é apenas um mediador do estado consciente da vida e do estado consciente do fruto, né? Então, vamos pegar aqui o quadro aqui e vamos fazer a percepção. Aqui está o corpo emocional. Então, o que eu tenho na direita, eu tenho o estado consciente da vida, e o que eu tenho na esquerda? O estado consciente do corpo, que é o fruto diretamente. Então, eu fico, o meu estado de consciente fica mediano sobre aquilo que é bom para mim e aquilo que é ruim para mim, sobre aquilo que é bom para mim e sobre aquilo que é bom para outra pessoa também. O meu fruto bom ele é determinado por outras pessoas, por aquilo que eu faço bem a outras pessoas diretamente, quando se tratando do relacionamento corpo a corpo, quando se tratando dos planos objetivos, eu vou pelos sistemas administrativos, pelas coisas objetivas, pelo aquilo que já tenho dentro da sociedade. Existem essas duas formas de relacionamento que o blog sempre vai deixando você esclarecido sobre esses dois tipos, essas complexidades, ok? Entenda isso. Então, eu particularmente entendo que a sabedoria de corpo é apenas um mediador, né, do estado consciente da vida com o estado consciente do fruto. E não me permito conhecer prisão, né? Não me permito conhecer prisão, se um equilíbrio emocional do corpo. Você entendeu que tudo é um equilíbrio emocional, você começa a fazer relatividade. Não deixe as coisas determinadas na sua consciência. Por exemplo, vamos falar uma coisa aqui para você entender. Por exemplo, esses tempos aqui, de um tempo para cá, eu deixei de tomar café.
com açúcar, por exemplo. Eu tomo café sem açúcar, por exemplo. Aí eu vou dizer para a pessoa que eu não tome café com açúcar, eu vou estar perdendo a minha liberdade de estar tomando um café com açúcar. Eu não tenho um problema de tomar açúcar, né, de uma certa sorte, tenho a minha saúde está boa, minha glicose está boa, não há nada que me impede eu tomar um açúcar, né, de vez em quando, mas na minha rotina normal eu faço isso. Agora eu vou dizer, eu vou determinar, eu não tomo de jeito nenhum, não preciso fazer isso. Eu deixo meu corpo flexionado, porque a partir dessa flexão eu tenho o equilíbrio das coisas. Eu posso determinar comer e não comer. E muitas das vezes não são as coisas que determinam, que eu coma, que vai determinar se isso vai ser uma coisa boa ou coisa ruim, né? O que vai determinar são a minha saúde, a minha alimentação, aquilo que eu determino sobre o meu estado consciente de eu estar fazendo a coisa de uma forma consciente. Às vezes pode ver, às vezes, vou falar isso só para você entender, uma coisa, só para você entender, às vezes eu vejo pessoa que tem 80, 90 anos, 10 anos, 90 anos. Aí fumou Deus de criança, né? Deus de novinho. Aí você vai ver a pessoa vive até 90 anos, pulmão tudo sujo. Não estou falando que isso vai acontecer. O quê? O que que eu quero dizer? A espiritualidade, ela nos engana, porque os seus comportamentos determinam a sua saúde. Muitas das vezes é os seus comportamentos. E muitas das vezes você está fumando, você não está levando prejuízo a ninguém, tal, está só se intoxicando com essa fumaça, sei lá, pode no futuro sim você ter um problema, sim, com certeza, mas não por aquilo que você está inalando a fumaça diretamente, mas pelos seus comportamentos, pela sua mau relacionamento com outra pessoa, certo? Enquanto você entende que isso está fazendo bem a você, você entende, você está ganhando virtude, você está tendo alguma coisa que é produtiva, que é ruim, de todas as formas, o cigarro, de uma certa forma, é ruim, não é bom de jeito nenhum. De certa forma, ele vai te trazer um prejuízo. Mas eu estou te mostrando uma possibilidade do que pode acontecer. Às vezes não é a alimentação, são o comportamento das pessoas, são aquilo que ela está comportando, aquilo que ela está gerando crise a outra pessoa, aquilo que ela está levando um prejuízo. Então a doença vem por um pensamento, por um comportamento negativo, aquilo que você gera atos consequentes pelo seu relacionamento diretamente, não pela alimentação, pelo seu relacionamento diretamente. Entenda isso. Isto explica que o bem e o mal é determinado por uma emoção diretamente, pelo sentimento aplicado no corpo, né? Pelo sentimento aplicado no corpo. E com isto, eu posso converter o bem em mal e o mal em bem. Perfeito, né? Só para completar tudo que eu estava tendo dito. Tudo depende do ponto de vista, até mesmo, né, pelo dom espiritual da vida. Perfeito. Vamos repetir esse contexto todo completo, esse parágrafo, só para a gente recapitular, para a gente fazer essa interação sobre aquilo que foi dito sobre a expressão livre. Vamos lá. O segundo vai explicar. Primeiro eu expliquei a primeira sabedoria, que é determinada pela vida. O segundo, a sabedoria vai determinar pelo equilíbrio emocional do corpo, né? Vamos lá, pelo corpo, a sabedoria do corpo. As pessoas falam de inteligência emocional, eles usam outras expressões das mídias, eles usam a expressão sabedoria, já vi inteligência emocional, sei lá, muitas coisas. Então, o segundo vai explicar a sabedoria do corpo. A sabedoria do corpo vai explicar o fruto diretamente. Eu, particularmente, entendo que a sabedoria do corpo é apenas um mediador, né, do estado consciente da vida e do estado consciente do fruto. Perfeito. E não me permito conhecer prisão, né, e sim o equilíbrio emocional do corpo, né? Isto explica bem o bem e o mal é determinado por esta emoção diretamente, pelo sentimento aplicado no corpo. E com isto eu posso converter o bem em mal e o mal em bem. Tudo dependendo do ponto de vista, ou até mesmo bom, pelo dom espiritual da vida. Muito perfeito. A prisão e quando aplicado, a prisão e quando aplicado no ato emocional do corpo explica o equilíbrio entre a vida, né, e o fruto deste corpo. Aqui eu estou falando que quando você aprisiona alguma coisa, vamos entender o que vai ser aprisionado. Você tem um estado emocional e você entende que esse estado emocional leva prejuízo a outras pessoas. Por exemplo, você tem uma esposa e você acha que é dono da sua esposa. Então, você está oprimindo, você não está se oprimindo, mas está oprimindo a ela. Você deixa de oprimir a você para você prisionar um mal seu,
para você não prejudicar outra pessoa. Às vezes você não oprime você, mas você oprime outra pessoa. Você acha que a sua esposa é sua, que você determina o que ela deve fazer, que ela mostra para você quer que ela faça as coisas na hora que você quer. Então você aprisiona o seu bem, você não aprisiona o seu você não aprisiona o seu mal, mas você oprime outras pessoas, certo? Entenda isso. Então, a prisão, quando aplicado no ato emocional do corpo, explica o equilíbrio entre a vida, né? O equilíbrio entre a vida. Então, o fruto do corpo, né? E quando eu tenho o equilíbrio, eu sufoco o pensamento negativo. Quando eu tenho equilíbrio, eu entendo que eu estou fazendo a coisa prejudica o outro. Por exemplo, eu tenho um espírito de criação, né? Tudo que eu faço, às vezes, com o espírito de criação, é oprimir outra pessoa pelo meu estado emocional, pelo aquilo que eu penso que é correto. Não tem isso. Não tem isso. Eu tenho que ser relativo, certo? Se eu de uma determinada situação, para me dar certo, eu tenho que me oprimir para deixar as pessoas livres. Pô, a pessoa é inocente, sabe? Marionete da sociedade, deixa ela aí, vamos fazer o melhor do dia a dia. Tem outras formas, tem várias coisas. Então, eu posso fazer isso, e é assim que funciona, certo? Então, esse mal, quando ele é aprisionado dentro de você, você deixa a liberdade para as pessoas se realizar da forma dela, né? Eu faço o melhor de mim, né? Mas tudo isso precisa de levar ao conhecimento para que as pessoas tomem conhecimento, para que ela ache que ela está fazendo também a coisa correta, né? Existe o processo de conscientização, e o processo de conscientização, ele gera a nós várias complexidades, deixa a nós várias possibilidades para a gente adquirir o conhecimento. Dessa conhecimento, a gente transformar isso em sabedoria e entender que os nossos frutos têm que ser bom, né, para a sociedade. Então, a prisão, e quando aplicado no ato emocional do corpo, explica o equilíbrio entre a vida e o fruto do corpo, né? E quando eu tenho o equilíbrio, eu sufoco o pensamento negativo, né? Eu tenho o equilíbrio, eu sufoco o meu pensamento negativo e reativo o pensamento positivo para gerar um fruto bom para outro corpo, né? Sufoquei o meu pensamento negativo, né? Então eu sufoco ele dentro de mim, mato ele dentro de mim, né? O meu estado emocional, mato ele, né? Para me deixar as pessoas livres na espiritualidade, né? Tem várias coisas dentro da sociedade. O meu espírito de criação é só um exemplo. Existem várias coisas dentro da sociedade que gerem uma crise social, que são criadas pelos atos emocionais. Por exemplo, vou te dar um exemplo para você entender. Os meus colegas, por exemplo, eles não se importam com as pessoas que pagam suas passagens com dinheiro, que levam o dinheiro para o motorista, que não tem um cartão. Eles não se importam com isso, mas eles se importam com as pessoas que não paguem a passagem, que eles andam no ônibus de graça. Eles entram ali, embarcam pela porta da frente e desembarcam pela porta da frente sem pagar a passagem, sem nada, certo? Então, isso é uma coisa que eles determinam para ter uma sociedade correta, ou para qualquer outro motivo. Então, isso é determinado pelo lado emocional dele. Se todas as coisas estão livres, por que que eu estou incomodado com o comportamento de outra pessoa? Deus está aí no controle de tudo, e tudo está na mão dele. As pessoas estão fazendo porque tem uma certa legalidade, uma certa liberdade de expressar isso dentro da sociedade, uma liberação para que isso seja uma coisa produtiva, de uma forma de conscientização e não de manipular as pessoas emocionalmente. A partir do momento que eu manipulo as pessoas, isso gera várias crises. Ou seja, eu poderia gerar várias crises, vários espíritos de criação sobre os comportamentos de outras pessoas, mas eu escolhi uma em específico para fazer uma demonstração que todas as coisas que as pessoas estão criando emocionalmente são coisas emocionais dela, são elas que estão determinando aquilo que ela entende que é correto para a sociedade. É só uma demonstração. Ou seja, eu poderia pegar várias outras coisas negadas dentro da sociedade, milhões, mas com um espírito de criação, eu consigo fazer crise para todo mundo. Eu consigo fazer várias coisas com esse espírito de criação. Eu consigo fazer várias
ideologia, várias coisas que negada que tem dentro da sociedade, gerando várias complicidades sobre um mesmo espírito de criação. Assim como o Emanuel tivesse morrido, então foi criando o espírito de criação pelos atos emocionais das pessoas e foi multiplicando a iniquidade, foi multiplicando, até que todo mundo começou a ver uma sociedade correta da forma dele emocionalmente, uma sociedade tal, tal. E tudo isso gerou complexidade. Ou seja, nesse meio tempo, você não pode se importar com várias coisas. Você tem que focar numa coisa para você fazer a percepção daquilo que é errado, certo? E muitas das vezes, se eu falar assim, deixa esse trem para lá, tá tudo tranquilo, eu consigo fazer os meus trabalhos da minha forma, conseguir se virar, certo? Eu até converso com a pessoa, falo assim, irmão, se conscientiza, certo? Faça isso, tranquilo. Olha, é assim, 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 a forma tudo legal, tá? Não prejudica eu nem você, tá tudo certo, certo? Mas o que que acontece? As pessoas precisam ter ciência para elas ter consciência naquilo que ela possa produzir um fruto bom. Então, o espírito de criação são determinados pelos nossos atos emocionais, né? E que a Bíblia significativa fala que isso vai ser preso dentro de nós, né? Vai ser preso dentro de nós, né? Entenda que não precisa ser preso, precisa equilibrar seus comportamentos para você ser harmônico com outros corpos. Entenda isso, que Deus purificou os nossos interior. Existe outra ideia também de você ter o Satanás preso, mas depois que ele vai para o corpo celeste de Deus, por exemplo, ele passou pelo corpo, aí você pode considerar a prisão dele nos frutos, no fruto, aquilo que ele vai estar rodeando por redor dos corpos, procurando uma vítima depois que trabalhou o processo da unificação, ou seja, ele vai estar aqui ainda. Aí ele vai estar preso na atmosfera de Deus, nos frutos, no lugar dos frutos. Mas presa dentro dos nossos corpos emocionais, não pode estar preso, porque nós somos uma consciência vivificada por Deus. Então, se ele tiver de ficar preso, que ele fica preso nos frutos, no poder público, é por aí, sabe? E que nós representamos apenas um equilíbrio dos nossos corpos emocionais. É só isso. E tudo isto será apenas uma percepção e podendo variar de acordo com o relacionamento, ou seja, com outra palavra, em vez de oprimir a emoção de outro corpo, eu oprimo a mim mesmo, né? Eu oprimo a mim mesmo, faço uma opressão em mim, né? Mato meu espírito de criação e busco uma relatividade, ser mais compreensivo, mais amoroso, mais dedicado, mais paciente com as pessoas, certo? Assim como eu faço com as pessoas que não têm dinheiro, que eu vejo que estão em crise dentro da sociedade, assim como eu faço com outras pessoas idosas que às vezes entram no ônibus devagar, tranquilo, eu tenho paciência, ela sorri para mim, eu sorri para ela dá bom dia para mim, eu dou bom dia para ela com bons comportamentos, respeitando aquela ideia dela de estar lenta, de estar precisando, assim um cadeirante entra no ônibus precisando do meu favor, que eu levante ele até o ônibus, né? Ele faz isso com educação, tranquilo. Aí nada disso é problema para mim. Mas uma coisa é que eu foquei para gerar, poderia ser qualquer uma outra dessas, por exemplo, não, se eu olho para os meus colegas, por exemplo, ele tem vários tipos de vários espíritos de criação pelos seus atos emocionais. Às vezes ele quer adiantar a viagem, essa pessoa está me atrapalhando da minha viagem. Às vezes ele quer adiantar a viagem, ele fica escondendo um ônibus atrás de outro ônibus para depois passar com o carro vazio. São vários, tudo isso determina pelo espírito de criação. Eu só faço alguma coisa se estiver ligado ao meu espírito de criação. Por exemplo, eu escondo atrás do meu irmão, dos meus colegas, sim, eu escondo. Mas por quê? Porque eu não quero pegar pagante, não quero pagar dinheiro. Então, isso eu vou gerando várias complexidades pelo meu espírito de criação, pelos meus atos emocionais, pelo aquilo que eu criei, que eu acho que é correto. Então, eu fico covardemente por causa de uma coisa que é covarde, que não demonstra resolutividade, entende? Eu só estou te demonstrando. Ou seja, muitas outras pessoas que são inconscientes, ele tem mais de 1000 complexidades de espírito de criação determinado pelos seus atos emocionais, como ele quer uma esposa, como ele quer um filho, como ele quer uma sociedade correta, como ele quer o seu pai, como ele quer a sua mãe, e tudo isso é criado pelos seus atos emocionais, pelo aquilo que ele criou emocionalmente. Então, são várias cascas de demônio, de governo sobre outros corpos emocionais que determina aquilo que é correto, sobre aquilo que ele é bom, pensa que é bom, que ele pensa que é bom, mas não é nada, não tem nada de bom. Pode olhar aí, certo?
Ou seja, entenda, de um espírito de criação, faz essa percepção, de um espírito de criação você cria várias cumplicidades com o mesmo espírito de criação. Ou você pode ter vários espíritos de criação e complicar a sua vida toda, e tudo fica pior. Aí nada, todo mundo para você vai ser lixo, toda essa pessoa vai ser lixo. Aí você está aqui ouvindo uma palavra que boa, você está cego, mudo, não consegue fazer a percepção de nada, porque você tem várias coisas criadas. Você quer um pai bom, você quer um irmão bom, você quer uma mãe boa, você quer um político bom para servir você na hora que você quer um motorista de ônibus bom, e você quer um passageiro bom, tudo você vai querer por quê? Por seus atos emocionais. Entenda isso? Entenda isso. Ou seja, com outra palavra, em vez de oprimir a emoção de outro corpo, eu oprimo a mim mesmo e deixo o outro corpo livre para não gerar este fruto pela emoção do corpo. Isto explica a prisão do mal, né? Isto explica a prisão do mal. Esse mal são os meus atos emocionais, aquilo que eu crio, que eu acho que é correto, mas aí eu estou criando para a pessoa, né? Para manipular as pessoas emocionalmente. Entende isso diretamente, certo? Isto explica a prisão do mal, aonde eu sacrifico, né? Vamos voltar a Deus do início, vamos lá. Vamos lá. Bom, ou seja, com outra palavra, em vez de oprimir a emoção de outro corpo, eu oprimo a mim mesmo e deixo outro corpo livre para não gerar um fruto pela emoção do corpo, né? Isto explica a prisão do mal, aonde eu sacrifico a minha emoção, né? E posso até dar da minha energia para suster outro corpo, né? Como é? Esses dias veio uma pessoa aqui fazendo isso, tentou fazer isso com o meu espírito de criação. Como que ela fez? Ela veio me pagando a passagem, né? Ela veio me introduzir uma energia boa. Aí o que que ela fez? Ela me deu a passagem, primeira pessoa, já até falei isso no outro blog, a primeira pessoa passou por mim e me deu o dinheiro. Eu estava desembarcando o passageiro. Depois que eu desembarquei o passageiro, aí que eu fui cobrar a passagem. Mas antes de eu desembarcar o passageiro, ela perdeu a paciência e jogou o dinheiro em cima do capô. Eu peguei o dinheiro e joguei pela janela. Aí outra passageira estava ali, ela viu aquele clima todo ruim, daquele estado de crise meu, querendo não estar ali naquele lugar emocionalmente, não querendo estar ali naquele lugar. E aí a outra pessoa chegou, bom dia. Aí eu falei para ela: "Que dia?", né, eu falei desse jeito para ela. Ou seja, ela tentou fazer isso que o contexto está dizendo: "Olha, aonde eu sacrifico a minha emoção", ou seja, em vez dela ficar com raiva, ela sacrificou a sua emoção. Eu poderia retornar com ele a mesma coisa que ele retornou comigo, mas onde eu sacrifico a minha emoção e posso até dar da minha energia para suster o outro corpo. Eu dou da minha energia, dou da minha paz, dou da minha alegria, certo? Independente se você está com crise ou não, se vira com a sua crise aí, irmão, tá tudo tranquilo, tá? Vai se virando com isso aí, certo? Entenda aí. Entenda dessa forma. Então, eu posso até suster, né, sobre a minha energia. Eu sacrifiquei meu ato emocional, eu fico livre, eu fico como morto aqui, tranquilo. As minhas expressões são leves, não estou apresentando nada emocionalmente, a pessoa está bem, está mal, não importa. Eu vou trabalhando isso dentro da sociedade, eu vou moldando os meus caráteres, vou moldando os meus comportamentos, vou melhorando as minhas mesmo com a expressão de morte emocional, certo? Para mim não interferir na vida de outras pessoas, para não criar nada para outras pessoas, tranquilo, certo? Tá tudo aí na mão de Deus, certo? Quando a gente pode fazer um trabalho social bom, né, conscientização das pessoas, falar uma coisa boa e tal, no reino de Deus, por exemplo, que hoje é essa guerra aí pelo espírito de criação, né, os atos inconscientes cria para manipular a emoção das pessoas e os atos conscientes cria para manter essas pessoas unidas, de qualquer forma, manter elas unidas, fazendo uma oposição contra os comportamentos dela e da mesma forma, certo? Entenda isso. Porém, isso depende da prática e muito conhecimento para aplicar corretamente a sabedoria de corpo, né? Por que que depende da prática? E porque a sabedoria do corpo é um ato emocional nosso. Eleição relativa ao tempo. Às vezes você está bom, às vezes você está ruim. E muitas das vezes você cria várias coisas no tempo, vai só absorvendo coisas negativas dentro da sociedade para ficar ali, para ficar querendo ser alegre. Aí você vê essa sociedade toda negada e você vai manipulando as pessoas. Aí a pessoa entra dentro do ônibus com você ali, você chama a pessoa de lixo. Só porque a pessoa está ali e tal, fazendo uma representação de alguma coisa e tal. Então você se faz uma contestação pelos seus atos emocionais criando
coisas que você nem buscou conhecer, certo? Porém, isso depende da prática e muito conhecimento para aplicar corretamente a sabedoria do corpo, pois são coisas relativas ao tempo, né, do relacionamento e podendo explicar várias coisas, várias coisas. E são estas emoções que infectam o corpo, trazendo doença, né? Essas emoções, ela infecta o corpo, traz doença e controle de coisas emocionais. Controle de coisas, muito interessante, legal. Estas emoções, esse espírito de criação, estas emoções, esse espírito de criação, né, são elas que infectam o seu corpo, trazendo doença e controle de coisas emocionais, controlando a sua felicidade, controlando a sua alegria, por aquilo que tem no exterior do corpo, pelo aquilo que a pessoa te rejeita, pelo aquilo que a pessoa te aceita, blá, 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 muitas outras coisas, pelo aquilo que tem dentro da sociedade, pelo aquilo que você quer uma sociedade correta, pelo aquilo que você quer uma mãe boa, pelo aquilo que você quer um pai bom, um filho bom, tudo isso são atos emocionais, isso te traz doença, isso te mata, essas são as piores alimentações que você pode ter, é quando você alimenta da necessidade emocionais de outras pessoas e você cria coisas para manipular elas. Isso é que mata, é isso que mata as pessoas, ok? Entenda isso. Então, então são estas emoções que infectam o corpo, trazendo doença e controle de coisas emocionais e contaminando a contaminação. Aqui eu dei 2 exemplos de contaminação. A primeira, a contaminação acontece apenas com um relacionamento corpo a corpo. A contaminação acontece apenas com o relacionamento corpo a corpo. Essas são a contaminação, são as energias, aquilo que você traz de energia boa, o espírito de aquilo que você traz de energia ruim, o espírito de criação de outra pessoa, aquilo que você leva de energia ruim, um espírito de criação sua, manda essas informações emocionais para um e para outro e tem essas possibilidades do relacionamento corpo a corpo, de você infectar emocionalmente outro corpo, e o outro é o objeto, né? E o objeto, ele infecta o corpo. Quando você tem uma forma de ter coisa a qualquer custo, aquela ideia de planos objetivos, de que você queira ter coisa a qualquer custo, e tem essa forma também. O objeto, ele infecta. O corpo emocional, ele contamina, mas o objeto, ele infecta o seu corpo, né? Ele traz para dentro de você uma forma de ter coisas a qualquer custo, uns planos objetivos, que você quer ter coisa a qualquer custo. Então, é como esses dias eu estava até, vou entrar no próximo blog falando desse mesma ideia, né, da contaminação do objeto que infecta. Eu já vou ter dito aqui que o objeto, uma vez, o que acontece? Eu vou contar uma história aqui para vocês entenderem. Uma vez o meu menino estava brincando num quintal lá de casa, aí ele foi e pisou numa tábua com um prego enferrujado. Mas essa tábua enferrujada, esse prego enferrujado, ele não atingiu o calcanhar dele, né, da perna, não lembro mais que se era lado esquerdo ou direito, eu queria fazer essa percepção, que isso é muito importante. Mas tudo bem, não consegui fazer essa percepção. Mas aí ele pisou no prego, né? Não sei se é o calcanhar esquerdo. Aí esse prego ele enferrujou, a pele dele fechou normal, como se nada tivesse acontecido, mas infeccionou por dentro. Os médicos olhavam e não via nada, não via nada no pé dele. Olhava também não via nada. Por quê? O ferrugem entrou dentro e começou a infectar por dentro o corpo. O pé dele estava normal, mas por dentro todo infectado, né? E o médico, já foi no médico, e ele falando, volta para casa e tal. Nós fomos as 4 vezes no médico, e o médico não conseguiu detectar nada. Não sei se ele tirou um raio-x. Por fim, o meu menino entrou num estado delicado e deu osteomielite no osso e tal, por causa da infecção. Foi passando pelo sangue, o médico já começou a dar uma impressão, falou assim, nossa, se isso for para o sangue, seu menino vai morrer, blá, 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 muita coisa e tal. Então, era um processo espiritual. Então, aquele objeto infectou o pé dele e foi gerando essas causas. Aparentemente não tinha nada, mas por dentro estava se destruindo, né? Começando a dar uma infecção no sangue, qualquer coisa. Então, existem essas
complexidade que o objeto, as coisas, o objetivo, ele te destrói sem você perceber, sei lá, qualquer coisa que você queira entender. Então, no próximo blog a gente vamos continuar falando sobre isso, certo? Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendido. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, só faça isso mesmo se for bom para você, se você entendeu, falou assim, isso é interessante. Vamos relacionar isso, vamos aprender mais sobre isso. Então vocês acompanhem tudo que for dito nos blogs, tudo aquilo que for dito nos blogs diários, tudo, Deus do primeiro, faça esse trabalho de conscientização e vocês vão ser uma pessoa consciente, certo? Obrigado pela força, a força é sua. Se inscrevam neste canal e sinalizem esse vídeo, isto é importante. Obrigado pelo carinho, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.